Pessoal, bom dia a todos. Vamos para a nossa aula. E já já eu leio, eu quero ouvir a Maria Eduarda. Pode falar, Maria Depois eu Eduarda? falo, Pro, depois eu falo. Fala, minha querida. Depois eu falo. Tá bom, Isa, já entendi. Bom dia, Marina. Pessoal, então vamos lá. Bom, para nós começarmos a aula de hoje, eu quero relembrá-los, assim, algo bem rapidinho, né, sobre o que nós conversamos na aula passada. Então, assim, nós tínhamos falado da atmosfera, a importância da atmosfera para a proteção do nosso planeta, né? Que a atmosfera é uma camada de gases que envolve o nosso planeta e nos protege de quê? Dos raios nocivos, de corpos celestes como os meteoritos que poderiam entrar na Terra, bater na Terra, prejudicar, matar os seres presentes aqui, certo? Aí nós tínhamos conversado o seguinte, nós tínhamos conversado que a nossa atmosfera possui 5 camadas. E o que é importante lembrar? Que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a quantidade de oxigênio. Então, quando vai acontecendo o quê? A mudança de uma camada para outra, vai diminuindo a quantidade de oxigênio. E vai acontecendo o quê? O ar vai se tornando rarefeito, certo? Então, nós vimos que a troposfera é onde nós vivemos, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, onde estão presentes a fauna e a flora. A estratosfera é a ozonosfera, onde está presente a camada de ozônio, onde se encontra apenas os aviões a jato, aviões que vão a longas distâncias. A mesosfera é aquela camada, gente, que tem a destruição dos meteoritos que conseguem entrar na nossa atmosfera. Lá acontece uma degradação, uma desintegração destes meteoritos, parecendo o quê? Estrelas cadentes, certo? A termosfera, ela recebe esse nome porque, apesar de estar depois da mesosfera, ela é mais quente que a mesosfera. Por quê? Porque tem muitos íons, cargas elétricas presentes nessa camada, né? Então, essas cargas elétricas, elas acabam gerando um aquecimento, lógico que é um pequeno aquecimento, mas elas geram um aquecimento com esse movimento das cargas elétricas. Lembrando que na termosfera também estão presentes sondas espaciais, ondas de rádio, TV e assim por diante. E por último, a exosfera. A exosfera, eu já comentei com vocês, a exo quer dizer quase fora do nosso planeta, né? Ela, tanto que as características da exosfera são características muito semelhantes ao do espaço, do nosso universo. Tanto que eles sabem onde começa, mas nem sabem onde termina a exosfera e onde começa o espaço sideral, o universo. Certo, gente? Então, nós tínhamos visto sobre as camadas da atmosfera. E vimos também a diferença e a importância do efeito estufa, né? Lembrando que o efeito estufa é importantíssimo para o nosso planeta. Por quê? Porque os raios solares penetram a nossa atmosfera, mas o gás carbônico, que está em pequeniníssima quantidade, prende estes raios importantes aqui para que o nosso planeta tenha uma temperatura regulada, que nós podemos o quê? Viver com essa temperatura estável. O sol vai embora, o sol desaparece, entre aspas, né? Porque é um movimento aparente. O sol desaparece, porém nós continuamos com o calor, por causa do gás carbônico. E o aquecimento global? O aquecimento global, ele acontece com a intensificação do efeito estufa. Muitos poluentes, muita liberação de combustíveis fósseis, muita liberação de gases poluentes de fábricas, uso de produtos com CFC, tudo isso faz o quê? Faz aumentar a quantidade de dióxido de carbono, causando aí o aquecimento global. A partir do momento que é considerado aquecimento global, acontece inversão de climas, aumento das marés, descongelamento dos polos, né? Ressaca nos mares, tudo isso por causa do aquecimento global. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso foi apenas uma revisão. Então, é o seguinte, a mesosfera, ela não tem nada em especial. Ela tem uma temperatura baixíssima, que ela chega a quase 100 graus negativos,
Estou respondendo para uma aluna, tá, pessoal? E o que acontece nela é que a mesosfera ela tem uma capacidade de desintegrar meteoritos ou corpos celestes que entram na nossa atmosfera. Por isso que é muito difícil estes meteoritos chegarem até o planeta Terra, porque nós temos uma atmosfera bem densa, com várias camadas. Então, quando se fala assim, eu vi uma estrela cadente, na verdade, é uma desintegração de um meteorito, né, que acontece na mesosfera. Certinho, Isa? Tudo bem? Tá, agora... Professora, Oi. só uma dúvida. Na mesosfera, o que acontece mesmo na mesosfera? A mesosfera é o que a Pro acabou de falar. Não tem uma característica o que acontece apenas na mesosfera. Se houver entrada de corpos celestes, a mesosfera ela desintegra. Ali acontece algo que faz com que estes meteoritos sofram desintegração, diminuam o tamanho, se tornando partículas menores. É isso que acontece na mesosfera. E é chamado de estrela cadente, né? Então, assim, não tem algo assim, lá dá para ver tal coisa. Não, lá é muito gelado, 100 graus negativos aproximadamente, e é isso que acontece. O que, se existe algum fenômeno de estrela cadente, é por causa do movimento dos corpos celestes. Marcela, a termosfera é mais quente porque tem cargas elétricas. Cargas elétricas, quando você coloca a mão numa pilha que está funcionando há muito tempo, ela não está quente? Por quê? Porque tem íons ali, que são cargas positivas e cargas negativas. Na termosfera tem vários íons se trombando, se afastando, e isso gera calor. Tá bom? Não, não dá, Matheus. Não tem como ver o gás carbônico, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Agora sim é conteúdo de hoje, né? Composição do ar atmosférico. Olha lá, pessoal, nós temos 78% de nitrogênio. Nós temos 21% de oxigênio e 1% de outros gases, certo? Este gás carbônico, ele não chega a 1%, aqui está arredondado. Ele é 0,8%, 0,8%, tá? Ele está ali, aqui está arredondado, mas tudo bem, aproximadamente 1% de gás carbônico. Tudo bem, gente? Então, olha lá, 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Aí, geralmente vem aquela pergunta assim, nossa, Pro, mas o gás mais importante para a nossa vida é o oxigênio. Por que o oxigênio está numa quantidade tão menor que o nitrogênio? Pessoal, o oxigênio, ele é um gás que possui uma característica muito diferenciada, ele é um gás comburente. O que quer dizer comburente? Que permite a combustão, ou seja, permite a queima. Só existe um incêndio, só existe fogo se houver a presença do oxigênio. Então, pensem comigo, imagine que ao invés de termos 21% de oxigênio, nós tivéssemos 78% de nitrogênio, de oxigênio. Seria muito perigoso. Por quê? Vamos lembrar lá da era antes de descobrir o fogo, quando os ancestrais bateram na pedra, prestem atenção nisso. Bateram na pedra, provocaram atrito e geraram fogo. Para haver o fogo, tem que haver um atrito de algo. Pensa na caixa de fósforo. Atrito para gerar o fogo. Imagine se nós tivéssemos 78% de oxigênio no planeta. Se nós fizéssemos isso aqui, pessoal, ó, parabéns, poderia pegar fogo na nossa mão. Porque olha o atrito, quase 100%, 80% de oxigênio, ele estaria numa concentração tão grande que qualquer coisa poderia provocar um fogo. Às vezes você correria até o portão para abrir o portão para alguém e pegaria fogo no seu pé. O atrito com a presença excessiva do oxigênio. Então, o oxigênio ele está na quantidade necessária à nossa sobrevivência. 21% porque ele é um gás comburente, certo? Nós já vamos falar um pouquinho de cada gás em especial, tá? Em detalhes. Nós vamos falar do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, que são os gases mais importantes para o nosso planeta.
Então, olha lá, pessoal, outros gases, 0,03%. Por que que eles precisam existir? Eles precisam, eles são necessários, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, eles também estão presentes na nossa atmosfera, mas em pequeniníssima quantidade, certinho? Então, agora, só ver aqui. Isso, a Marcela falou assim, ó. Por isso que nos filmes, quando pega fogo na casa, as pessoas têm que fechar as portas para o fogo diminuir. Isso, Marcela. Vou até fazer um comentário, aproveitar essa sua colocação e vou fazer um comentário. Os satélites ficam em que camada, Marina? Na termosfera, tá bom? Gente, vocês sabem que, conselho dos bombeiros, se você esqueceu o gás aberto, o gás lá do seu fogão aberto, e você chegou em casa e você sentiu o cheiro do gás, você não deve se movimentar bruscamente ali e nem acender a luz. Porque pode, ó, estourar tudo. Por quê? Porque se você movimentar, você gera atrito e o gás com aquele cheiro, ele está em grande concentração. E se ele se misturar ali no momento com o oxigênio, ele pode gerar uma explosão. Aí tem uma professora que eu conheço, que ela disse que ela esqueceu o gás ligado na casa dela. Olha que sorte que ela teve. Aí ela pegou, gente, e chegou, o cheiro estava forte. Ela lembrou que não poderia acender a luz, mas ela, para tirar o cheiro, o que ela fez? Abriu a janela. A hora que ela abriu a janela, a tampa do fogão estava baixa, estourou aquela tampa de vidro. E olha, ela escapou de um acidente grave, né? Talvez a concentração não estivesse tão alta, mas estourou o fogão e a tampa do fogão. Ela não poderia ter aberto a janela. Abrindo a janela, entra o oxigênio, movimenta o oxigênio com o gás presente no ambiente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O oxigênio, ele tem que estar presente para gerar ali o fogo. Nós vamos falar melhor sobre isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Certinho? O nitrogênio é o que mesmo? A gente vai falar do nitrogênio, tá? Nós vamos falar de cada um, tudo bem? Como eu estava falando do oxigênio, eu quero que vocês entendam o seguinte. João, está saindo o gás, é desligar o gás. Desliga o gás e espera bastante tempo. Não vai abrir a janela neste momento, não vai correr para avisar ninguém, espere esvaziar, tá bom? Isa, é muito perigoso, tem muito só, João, só isso. Tem muito acidente. Yasmin, tinha que esperar o cheiro acabar. É assim, ó, você chegou na sua casa, o cheiro de gás está concentrado, do jeito que você chegou, tenta sair e esperar. Você não pode abrir janela, você não pode, tem que desligar o gás, né? Você não pode, por exemplo, correr para avisar alguém, porque você pode gerar atrito. Isso mesmo, Marjorie. E você sabe, Marjorie, que parece que a gente sempre sabe, mas não pode correr, não pode gerar nenhum atrito ali que pode fazer a movimentação do oxigênio acontecer. Certo, pessoal? Pode ir correr, abrir a janela. Hã? Por que, não pode correr, abrir a janela? Porque o oxigênio está ali presente, certo? O oxigênio é um gás comburente. Só que para o oxigênio gerar o fogo, tem que haver uma fonte de ignição. Dá uma olhada aqui, ó. Essa fonte de ignição geralmente é um atrito. Quando você vai ligar o carro, faz assim, ó. Ó, atrito para gerar ali o funcionamento. O fósforo, atrito, tem que haver uma fonte de ignição. E a sua fonte de ignição é você correr. Você provoca atrito no chão, onde já tem grande concentração de gás e pode explodir. Certo? Tá, entendi. Isso, o Heitor falou que na casa de praia deles, a mãe deles sentiu o cheiro de gás e falou para eles ficarem quietinhos. Isso mesmo. Muito bem. Porque tudo que é gás, Marina, vai para cima mesmo. Mas eu não aconselharia ficar ali. É difícil você fazer com que
Quando está saturado, você não consegue fazer o gás ficar só num local. O gasoso, geralmente, ele é... Só um minutinho. O gasoso, geralmente, ele é menos denso e ele sobe. Mas num lugar saturado de gás, você não vai conseguir ficar de ponta cabeça não sentindo o cheiro do gás, não. Tá bom? Oi. Aproveitando esse comentário que a Marina deu, é verdade que, tipo, quando você tá em um incêndio ou em alguma coisa desse tipo, você tem que ficar agachado no chão, porque é onde se concentra mais oxigênio? Isso. Mas assim, foi o que eu acabei de falar para ela. Se você puder fugir, melhor. Porque quando satura, o gás não fica só em cima, ele fica em todos os lugares. Tá bom? Tá, entendi. Perdão, Pro, Imagina. e se, tipo assim, a pessoa deixar o gás vazando, mas não perceber, aí suponha que essa pessoa tenha saído de casa para, sei lá, fazer compra. Só que ela deixou a janela aberta. Aí o que vai acontecer? Vai explodir. E ela não vai ficar sabendo na hora. Ela vai chegar em casa, se, por exemplo, a janela estiver aberta, tá vendo circulação de ar e saturação de oxigênio, talvez ainda precise de um movimento, mas se saturar e ficar muito tempo, pode explodir. Quantas pessoas chegam em casa e explodiu? Por que hoje o conselho é ter o botijão de gás fora de casa? Hoje a maioria das pessoas tem botijão fora de casa. Oi. Então quer dizer que qualquer coisa pode influenciar para explodir. Tipo, até mesmo, digamos, essa pessoa que eu acabei de mencionar, não existe mais, que ela deixou a janela aberta. E se, tipo, se tivesse uma cortina ali, aí sem dúvida ia explodir ou não? Cortina? Se tivesse vento. Então, se tivesse vento batendo na cortina. Sim, olha, depende muito da umidade relativa do ar, depende se é um dia com menos vento, porque o oxigênio já está ali dentro da cozinha. Se houver um movimento, ele gera explosão. Aí depende de vários fatores, mas se tiver a janela aberta, pode também dissipar o gás. A gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Mas pode também gerar explosão. E Yasmin, quem sabe a gente um dia pega um tema transversal para falar de primeiros socorros, né, Yasmin? Não tem que abrir a porta, não. É sempre bom a gente saber, né, Pro? É sempre bom. Se você é assim, ó, entrou lá, entrou na sua casa, está com gás, tenta sair bem devagarinho, deixe desligar e deixar dissipar o gás. Não vai abrir nada, nada. Porque pode provocar explosão, igual aconteceu com a minha amiga. Vamos lá, gente? Tudo bem? Então, ela está bem, Marina. Ela teve muita sorte, né? Porque explodiu só o fogão e a tampa. Ela disse que ela levou um susto terrível. O vidro estilhaçou, mas ela ficou bem. Ela ficou assim. Bom, gente, então olha lá, ó. O oxigênio é um gás comburente. Mas, para que ele provoque a combustão, presta atenção nos termos. Depois eu vou grifar ou escrever isso com vocês, ó. O oxigênio é um gás comburente, mas para que aconteça a combustão, que é a queima, tem que ter algum material combustível e tem que haver uma fonte de ignição, algo que gere esta queima. Então vamos pensar assim, ó. Quando eles provocaram a primeira vez que o fogo apareceu lá para os nossos ancestrais, eles tiveram a pedra, eles geraram ali uma fonte de ignição com atrito e ali, com a presença do comburente, que é o oxigênio, gerou a combustão, que é o fogo, certo? Então, vocês perceberam que nós temos o comburente, que é o oxigênio, o combustível, que é algo que tem que provocar essa junção com o oxigênio para gerar a combustão, que é a queima. Então, por exemplo, eu quero colocar fogo, hoje não se utiliza mais isso, mas eu quero colocar fogo na lenha para eu fazer meu churrasco, no carvão, desculpa. Aí o que eu faço? Eu pego, olha lá, o álcool, que é minha fonte, meu combustível, jogo. Aí o que eu faço? Olha lá, eu abano, provoco o movimento do oxigênio em cima do combustível e gerou a combustão, que é o fogo. Certo? Tudo bem? Porque agora não, agora nós estamos num período onde o álcool 70 está sendo vendido, mas teve uma época que era tanto acidente com álcool 100%, álcool 70%, por causa de colocar fogo e abanar para acender
o carvão, que eles pararam de vender. O álcool era 50% apenas. Pro, você fez eu lembrar agora que você mencionou, eu lembrei que teve uma vez, na festa junina, que teve um prefeito que foi acender a fogueira lá de festa junina, só que tinha muito álcool, aí quando ele foi acender, explodiu nele, e daí ele ficou internado. Pois é. Então, tem gente que acende com óleo mesmo, mas não pega, é mais difícil, viu, Yasmin, pegar, mas pega, tá bom? Se a casa começar a pegar fogo, vai ter que sair dela, abre a porta, explode, fica lá dentro. Não tem jeito, Isabela. Não querer tirar algo importante da sua casa, senão você morre. Muito acidente, isso mesmo, João, muito acidente com álcool em gel. Bom, tudo bem até aqui? Agora, eu quero mostrar para vocês o ciclo do oxigênio. Não tem como falar do ciclo do oxigênio sem falar do ciclo do gás carbônico, porque os dois trabalham juntos, tá? Então, a Pro vai falar já do ciclo do oxigênio com o ciclo do gás carbônico. Marina, é assim, ó, mexeu com álcool, tem que tomar cuidado, né? Eu também tive um aluno que teve 70% do corpo queimado. O pai foi acender a churrasqueira, ele estava do lado, pegou fogo. Então, assim, é muito difícil, tem que evitar. Por isso que gás tem que tomar cuidado, tem que ver se desligou direitinho e tudo isso, tá? Porque aí não tem como parar, Heitor. A hora que, só desligando o gás e esperando para não acontecer um acidente maior, ligar para o bombeiro se por acaso tiver explosões. Certinho? O menino ficou bem? O que ficou? Quê? Ela falou que teve um menino que ficou 70% do corpo queimado. Ele ficou bem? Tipo, ele conseguiu andar? Mas ele ficou bem, mas não voltou para a escola. Primeiro, por causa de complexo. Segundo, por causa da parte psicológica. Terceiro, que ele tinha que usar aquelas roupas, umas roupas de malha inteira, queimou metade do rosto. Depois eu nunca mais vi, porque a mãe tirou da escola. Mas ele teve 70% do corpo queimado. Foi um milagre ele escapar. Só ele que queimou? Tipo, o pai dele que estava perto? Só ele, porque por causa do vento, aconteceu pro lado dele, esse movimento. Quando vai acender o fogo, ninguém deve ficar perto. Então, tá vendo? É muito... Tem como parar? É como uma granada essas explosões. É como uma granada. Se explodir, é grave. Pessoal, olhem, por favor, agora a Pro vai esperar um minutinho para responder as perguntas do chat. Quero que vocês observem aqui. Então, se eu perguntasse assim para vocês, qual a importância do oxigênio? Pessoal, o oxigênio é importante para a nossa respiração, porque nós somos seres aeróbicos. O que é isso? Que utilizamos o oxigênio para respirar. Então, olha lá, qual a importância do oxigênio? O oxigênio é importante para a respiração de todos os seres vivos, lembrando que as plantas, apesar de produzirem oxigênio, também respiram oxigênio. Então, olha lá, pessoal, o oxigênio é importante para a respiração e o oxigênio é importante para a combustão. Então, se eu perguntasse funções do oxigênio, respiração dos seres vivos, da maioria, né, dos seres vivos, e combustão. Sem oxigênio não existe queima, não existe combustão, certo? E por que ele está relacionado com o gás carbônico? Porque quando nós liberamos o gás carbônico, este gás carbônico é absorvido pelas plantas e pelas algas para fazer a fotossíntese, certo? Desculpa. Aí, elas fazem a fotossíntese. Quando elas fazem a fotossíntese, libera oxigênio. Nós inspiramos o oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, olha a troca que acontece aqui, ó, com os vegetais e com as algas. Liberamos gás carbônico, que realiza a fotossíntese. As plantas e as algas liberam oxigênio, que nós respiramos. Lembrando que as plantas, a maioria do oxigênio que elas produzem, elas consomem. Ao contrário das algas, que produzem a maior quantidade de oxigênio do planeta. Bom, então, quero ver agora, quais são as duas funções principais do oxigênio para nós? Para a respiração combustão.
Respiração e combustão. Muito bem. Respiração e combustão. Muito bem, muito bem. Deixa eu só ver a pergunta aqui do chat. Ô, Pro, como que De seria fogo, esse Isabela, de fogo. Só um minutinho. Pro aquecimento tem alguma coisa a ver com o airbag do carro? Não, o airbag é impacto. A combustão, mas tem gases no airbag, mas não é isso. A combustão seria a expiração? Não. Expiração é gás carbônico, tá? É possível um dia existir um ser que não precise de oxigênio? Já existe. Existem seres anaeróbios, as bactérias não precisam de oxigênio para sobreviverem. Agora que não se queime, não. Tá? As primeiras bactérias foi Anaeróbias, isso. E ainda existem, isso. Pro, como nós pesquisamos no Google como saber essas dicas de fogo, você coloca primeiros socorros em caso de incêndio, vai aparecer em várias situações, tá bom? Mas não façam essa pesquisa agora, não. Prestem atenção aqui. Então, olha lá, pessoal, e qual a importância... Tipo, se o ser humano... Eu tenho uma dúvida. Se o ser humano conseguisse respirar, mas não existisse combustão, como que seria o mundo, mais ou menos? Não teria fogo. O oxigênio seria... Porque nós não dependemos do fogo para nos aquecer, né? Então, nós viveríamos sem o fogo. Agora, como? Não sei. Porque imagina a gente sem fogo, para cozinhar, para fazer tudo. Não sei como nós viveríamos. Talvez teríamos os caninos aqui, ó, grandões, para rasgar carne crua. Sei lá como seria a nossa vida. Não dá para saber, tá bom? Marina, combustão é a queima. O nome combustão é queima. Então, olha aqui, isso daqui é combustão. Quem que permite haver queima? O oxigênio, certo? O oxigênio permite a combustão. Então, qual é o nome do oxigênio? Ele é um gás comburente, porque ele permite a combustão. Certo, Marina? Combustão é queima. Agora, olha lá, pessoal. Eu já expliquei para vocês o oxigênio e eu vou explicar agora o gás carbônico. Qual a importância do gás carbônico? Primeiro, sem o gás carbônico, as plantas não produziriam o seu próprio alimento. Então, o gás carbônico ele é importante para o efeito estufa. Olha como o gás carbônico é importante. Às vezes nós colocamos o gás carbônico só como vilão. Não, ele não é importante para o nosso corpo e nem pode estar em grande quantidade, certo? Mas o gás carbônico ele é importante para a fotossíntese e através da fotossíntese elas produzem o seu próprio alimento e é importante para a regulação da temperatura do planeta. Como o gás carbônico faz isso? Nós vimos na aula passada. O gás carbônico ele faz o efeito estufa, né? Que em um efeito estufa controlado é importante para regular a temperatura do nosso planeta. Certinho? Então, nós já vimos o ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Tudo bem? Quando nós falamos de ciclo, é tudo que vai e volta e se renova. Então, o oxigênio vai, o oxigênio volta, o gás carbônico vai e o gás carbônico volta. Por isso que é chamado de ciclo. Certinho? Tudo bem? Bom, então nós já vimos o ciclo do oxigênio e o ciclo do gás carbônico. Agora nós vamos ver o ciclo do nitrogênio. Fala, Felipe, pode falar. Ô, Pro, a gente não se esquenta necessariamente com fogo, né? Porque se você pegar pimenta, alguma coisa ardida, você começa a se esquentar o corpo. As pessoas têm costume de usar o termo, falar assim, ai, pegou fogo na minha boca, né? Porque é quente. A gente relaciona alguns sabores com quente, mas é bem diferente do fogo mesmo. Por exemplo, alguém perguntou do gelo. O gelo seco, ele é tão gelado que ele queima. Então, tudo que queima nós relacionamos a queimou, pegou fogo. Mas, na verdade, não é isso, né? O fogo mesmo é o fogo, a combustão. Tudo bem? É a mesma coisa de você falar de um perfume. Fala, nossa, esse perfume, ele tem cheiro de madeira, ele é madeirado. Não, nunca cheira madeira para você ver se ela tem cheiro de perfume. Ela não tem. Mas por que quando a gente sente o cheiro de um perfume, na hora a gente vem isso na cabeça, ele é amadeirado. Ou então você sente cheiro de um perfume e fala assim, nossa, ele é doce. Como você sabe se o doce tem aquele cheiro? Cheiro doce. Então, são situações que a gente acaba classificando. Faria nada, Heitor, se injetasse pimenta e arder, depende ainda onde você ia injetar, né?
Não pode colocar nada na corrente sanguínea. A Isabela falou, Pro, eu vi um vídeo no YouTube de um cara que se chama, de um canal que se chama Você Sabia? E eles falaram sobre um ser humano chamado de Bajaus. Eles são humanos que conseguem ficar muito tempo sem oxigênio. Nossa, muito difícil, hein? Eu vou tentar ver isso aí, Isabela, porque não foi ainda comprovado nenhum ser, principalmente vertebrado, que consegue viver sem oxigênio. Apenas os seres, assim, ó, microscópicos mesmo, que conseguem viver sem oxigênio. Talvez consigam ficar mais tempo, né? Sem respirar, prender a respiração por um tempo, o mergulhador faz isso, vai treinando essa capacidade respiratória, mas não que consiga ficar por longos períodos sem oxigênio. Não consegue, não. Oxigênio e água é muito importante para o nosso corpo, certo? Tudo bem? Agora, nós vamos para o ciclo do nitrogênio. Nós vamos combinar o seguinte, como o ciclo do nitrogênio é um ciclo um pouco complexo, vocês vão esperar a explicação inteira para começar a fazer as perguntas, certinho? Então, vocês vão esperar o ciclo inteiro, para eu explicar inteirinho, para depois começar as perguntas, tá? Por quê, Pro? Porque às vezes a pergunta que você vai fazer eu vou explicar no final, tá bom, gente? Olha lá, o que o nitrogênio faz? Pessoal, o nitrogênio está em grande quantidade na nossa atmosfera, no nosso planeta, né? Por quê? Porque o nitrogênio, ele neutraliza as ações do nosso corpo, ele controla as ações metabólicas do nosso corpo. Aí você fala assim, Pro, mas o que é isso? O que é metabolismo? O que é ações metabólicas? Eu acabei de tomar o meu café aqui, certo? Eu acabei de tomar o meu café e o meu sistema digestório está fazendo movimentos peristálticos para o meu alimento descer. Ele vai chegar no estômago, onde os sucos gástricos vão ser liberados. Depois vai descer para o meu intestino, onde ali vai acontecer a absorção de nutrientes. Ao mesmo tempo que eu estou pensando, os meus neurônios estão fazendo sinapses. Ao mesmo tempo que eu estou falando, as glândulas salivares estão liberando saliva para que eu consiga falar. Você reparou que o nosso corpo está o tempo todo realizando reações químicas? E para o aluno que está prestando atenção, está tudo assim, os neurônios fazendo sinapses e ligando as informações. O que são sinapses? Armazenamento de informações. Então, o que eu quero dizer? O nitrogênio, ele é importante para o nosso corpo porque ele ajuda, ele neutraliza as ações metabólicas do nosso corpo. Ele ajuda nessas reações químicas que acontecem o tempo todo no nosso corpo. Ô, Pro, mas se eu ficar assim, ó, paralisada, não me mexo, está tendo reação química o tempo todo. Você piscou, você deglutiu, você pensou. As pessoas, infelizmente, que têm aquela vida vegetativa, que está na cama, só recebendo alimento por sonda, o tempo todo está acontecendo reações químicas no corpo dessas pessoas. Então, as reações químicas, Quando elas você está pensando, né, Pro? Hã? Quando você pensa também, né, Pro? Também, quando você pensa, quando você dorme, o tempo todo. Então, o nitrogênio, ele é importante em grande quantidade, pessoal, porque ele neutraliza as ações metabólicas do nosso organismo. Certo, pessoal? Agora, o nitrogênio, nós não conseguimos absorver em forma de nitrogênio. Como assim? O nitrogênio nós só conseguimos absorver em forma de nitrato. Ele tem que sofrer uma alteração. Mas por que nitrato? Pensa o seguinte, gente. Nós precisamos desse nitrogênio. Só um minutinho, se a Pro começar a olhar o chat, eu não consigo explicar. Ó, o nitrogênio, ele está assim na nossa atmosfera, ó. 2 átomos de nitrogênio, certo? A partir do momento que nós precisamos do nitrogênio no nosso corpo, ele precisa estar em forma de nitrato. Pro, o que é nitrato? É o agrupamento do nitrogênio com o hidrogênio. Quando estes 2 átomos ou elementos químicos se agrupam, eles formam o nitrato. Nós só conseguimos absorver o nitrogênio em forma de nitrato. Tá bom, e como acontece a transformação do nitrogênio em nitrato? Como isso acontece? Existem umas bactérias que ficam presentes nas raízes de algumas leguminosas, os legumes que nós comemos, certo?
E essas bactérias, elas são chamadas de bactérias nitrificadoras. São as bactérias que fazem a transformação do nitrogênio em nitrato para a nossa vida, para o funcionamento do nosso corpo. Ô, Pro, mas como que eu absorvo isso? Comendo legume. Quando você come o alimento ou come o animal que comeu o legume, lembra da cadeia alimentar, nós estamos absorvendo nitrato. Então, nós absorvemos o nitrato, nós absorvemos o nitrogênio em forma de nitrato. E se eu fizer assim, ó, eu respirei, eu inspirei nitrogênio. Professora, eu tenho uma pergunta, rapidinho. Só um minutinho, Manu, deixa eu só concluir. Tudo bem. Quando você faz assim, ó, eu inspirei nitrogênio. Você não inspira nitrogênio. Nosso sistema respiratório, ele só absorve oxigênio. O nitrogênio é liberado na expiração. Nós não conseguimos. Pensa assim, é uma partícula que nosso corpo não absorve. É um átomo que nosso corpo não absorve. E ele é liberado na expiração. Nós não inspiramos. O que nós inspiramos? Oxigênio. E o que é importante vocês entenderem? Mas, a gente precisa do nitrogênio muito. Mas como nós absorvemos esse nitrogênio? Em forma de nitrato, que é a mistura do nitrogênio com hidrogênio. É como se nós precisássemos dar uma diluída no nitrogênio para nós absorvermos esse nitrogênio, que é o nitrato. Eu já vou explicar como que a gente absorve isso. Fala, Manu. Quantos por cento que as algas marinhas produzem de oxigênio mesmo? Eu não entendi nada que você falou. Picotou. Quantos por cento mesmo que as algas marinhas produzem mesmo de oxigênio? As algas produzem 98% de oxigênio do planeta. Nossa, eu pensei que vinha das árvores em principal. Não, as árvores não. Olha lá, o Heitor perguntou assim, e quando a gente morre, volta tudo? É aquilo que nós vimos, as bactérias vão decompor a matéria orgânica, transformar em matéria inorgânica e devolver ao solo em forma de adubo. Tudo volta para o solo. O sonho seria uma reação química. Quando você respira com a mão na frente, você respira o seu próprio ar, seria então respirar nitrogênio, gás carbônico. Quando você respira assim, é gás carbônico, tá? E, na verdade, quando você respira o gás carbônico, você pode se sufocar. Eu vi uma vez, gente, uma matéria, eu fiquei impressionada com isso. Faz tempo já. Uma mãe dormiu bem pertinho da criança, assim, ó, e ele respirou o gás carbônico da mãe e morreu sufocado. Vocês sabem que não pode, né? Porque você tá assim, dormindo com a criança, a carinha assim, ó, encostadinho. Você tá liberando gás carbônico. E ao mesmo tempo que o oxigênio, não tá saindo oxigênio da sua boca, mas ela só respirava, inspirava o gás carbônico, ela morreu sufocada. Certo? Então é muito grave essa situação. Nós respiramos oxigênio puro, Marjorie. Aqui os poluentes estão presentes, mas nós respiramos sim. Certo? Tudo bem? O nenezinho, Marina, o nenê. A Terra é composta por pessoas e fauna e flora, por todos os seres vivos. Sabe por quê? É que eu tinha visto, eu acho que era em um jornal, que tava falando que a gente tem que tinham feito aqueles tubos que a gente respira, sabe, embaixo d'água. Aí ele disse que não é oxigênio puro porque a gente não consegue respirar. Aí eu não entendi. Não é oxigênio puro? Olha, eu não vou te falar isso agora, não. Não sei, Marina, você me pegou porque eu nunca mergulhei. E eu não sei, eu sempre soube que aquilo ali era de oxigênio. Vou até perguntar depois para o Ricardo, ele entende muito bem de mergulho. Eu não sei te falar, tá bom? A Pro vai falar assim, porque ele é um atleta nato, né? Ele é. Ó, então vamos voltar lá, que eu quero que vocês entendam aqui. Heitor, aí nós estamos falando de adaptações. O nosso corpo, Darwin dizia que sim, que nós iríamos sofrer mutações, seleção natural, para se adaptar ao ambiente. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Professora, eu vi num vídeo do YouTube, no canal Você Sabia, que falaram sobre uma espécie de ser vivo, igual a gente, que vive debaixo d'água. Eu não sei se é verdade. Eu acho que enquanto eu não observar mesmo, já me falaram que existe... Depois eu vou procurar qual é a espécie.
Tá, eu nunca ouvi falar isso. Pro, acho que eu por já que sei você qual que respira? Ah, eu já vi qual que é, Pro. Eles ficam em barco de madeira e eles só fazem, eles não têm tecnologia, nada. Eles só, para passar tempo, eles mergulham e eles conseguem ficar muito tempo embaixo da água. Mas Ah, não mas eles moram devem embaixo. ter algum Não, sim. local, Não, sim, eles dormem no barco, mas eles dormem no barco, né, de madeira. Mas eles conseguem ficar muito, muito tempo embaixo d'água. Tipo, é milhares de humanos. Tipo, tem criança, adulto, Então, eles devem ter um mulher. local com oxigênio. É como se você pegasse um Assim. balde e mergulhasse na piscina com o balde na cabeça e descesse reto. A água não entra, porque tem oxigênio, então você respira lá dentro. Eles devem ter um espaço ali com algum oxigênio. Não tem como, não existe ser humano. Professora, Se fosse desse jeito, não teria muita pressão na nossa cabeça? Na cabeça Professora, o nome Sim. da espécie seria bajaus. Os primeiros Ah, então humanos já da Terra. falaram isso. Eu vou Já pesquisar sobre os falaram, já bajaus. Já falaram. falaram. Por que você respira seu próprio ar? Ô, Pro, mas eles conseguem ficar bastante tempo sem oxigênio, mas eles não Eu moram vou embaixo pesquisar d'água, sobre não. esses bajaus. Nunca ouvi falar. Por que você respira seu próprio ar? Não entendi, ô Marina. Não, Pro, é que saiu separado. Eu mandei tudo junto depois. Quê? É que a mensagem que eu mandei foi separada e eu mandei tudo junto depois. Ah, então, mas a máscara tem tem a troca de gases, viu, Marina? Tanto que ela pode perceber que ela umedece. Ela não umedece. Você não tem que trocar, se você fica muito com a máscara, você tem que trocar algumas vezes ao dia, porque ali está acontecendo a liberação de vapor de água, a liberação de gás carbônico, e nós estamos presentes ali, ó, andando, entendeu? Não tem perigo. A gente pode até sentir um certo desconforto, parece que a gente não está respirando, mas a troca sim, a troca gasosa. Ô, Pro, Nossa, ô, Pro, professora, minha nos últimos avó dias, que, quando tava minha um avó que calor, tem tá um sufoco de usar máscara. Ô, Pro, minha avó que tem falta de ar, né? Ela coloca máscara. Um dia ela foi no mercado e ela voltou, ela ficou, tipo, 5 horas deitada no sofá. Talvez não se Porque adaptou. ela fica assim, ó, a respiração. Mas é asma, bronquite, outra. Você tem que. A parte Não, psicológica e também. ela fica com a máscara e ainda ela foi no Mercadão, que fica muito longe daqui. Não muito longe, mas fica lá embaixo. Aí depois ela tinha que fazer a subida e ela tava com o carrinho cheio, né? Que é aqueles carrinhos cheio, e ela ainda tava com uma caixa gigantesca na cabeça dela, vindo na subida ainda. Aí ela voltou morta. Ou ela voltou muito cansada. A parte psicológica atua também. Na máscara circula o ar? Sim. Então, se nós passássemos muito tempo de máscara, nós podemos morrer? Não. A máscara tem trocas gasosas, dá para realizar algodão, dá para respirar pelo algodão, dá para respirar por esses tecidos. Certinho? Tudo bem, pessoal? E também dá para professora. respirar na parte que fica quando você vai prender na orelha, né? Dá para Aqui, né? Aqui entra um pouquinho. Isso aí, isso. Isso mesmo. Olha lá, pessoal, então nós vimos que o nitrogênio nós só conseguimos absorver em forma de nitrato. E quem faz essa transformação de nitrogênio para nitrato são as bactérias nitrificadoras. Onde estão essas bactérias? Olha lá, nas raízes de algumas leguminosas, certo? Mas como nós vamos adquirir esse nitrato? Comendo. Tá? Ou comendo as leguminosas, ou comendo animais que comem essas leguminosas, certo? Lógico que nós já vimos isso na cadeia alimentar, que quanto mais perto do vegetal, mais energia nós temos, e mais nitrato nós temos. Não é mentira quando a mãe fala assim, ó, tem que comer legumes, menina, é importante comer legumes. É importante mesmo. Comendo os legumes, você absorve grande quantidade de nitrato. Bom, agora eu vou explicar o processo para vocês. Então, olha aqui. A primeira bactéria, ela é chamada de bactéria fixadora. O que ela faz? Ela capta esse nitrogênio do ar e transforma em nitrato, sofre uma reação química no corpo dela, como se fosse uma respiração. Então, as bactérias fixadoras, olha lá, ela capta o nitrogênio e transforma em nitrato. Só que, gente, quando ela transforma em nitrato, ela produz uma excreta.
ela produz uma substância que não é importante, mas nós também produzimos uma excreta, que é o gás carbônico. E ela produz uma excreta que é chamada de amônia. Ela produz amônia. Então, olha lá, as bactérias fixadoras captam o nitrogênio, transformam esse nitrogênio em nitrato, mas produz também amônia, que não presta, mas é uma consequência, uma excreta desse processo. Daí, gente, vem as bactérias nitrificantes. O que as bactérias nitrificantes fazem? Elas captam o nitrogênio, a amônia, que foi uma excreta, e transforma tudo em nitrato. Então, as bactérias nitrificantes, elas possuem a capacidade de pegar essa amônia e fazer uma reação química com essa amônia e também transformar em nitrato. Primeiro ela transforma em nitrito, depois ela transforma em nitrato. Ela vai fazendo umas reações químicas, para vocês entenderem. Aí, tudo se tornou nitrato, certo? O nitrato está ali nas raízes dessas leguminosas para nós consumirmos. O problema é que as bactérias estão retirando, presta atenção nisso, elas estão retirando do ar. Daqui a pouco, a quantidade de nitrogênio do ar vai diminuir. Aí, o que as bactérias desnitrificantes fazem? Elas controlam a quantidade de nitrogênio do ar. Quando elas percebem que a quantidade de nitrogênio do ar está menor, elas pegam, elas têm uma sensibilidade, elas captam o nitrato, transformam em nitrogênio e devolvem para o ar atmosférico. Então, o nome já diz, ó, só um minutinho. O nome já diz, ó, bactérias desnitrificantes. O que elas vão fazer? Captar o nitrato e devolver ao ar atmosférico em forma de nitrogênio. Certo? Pro, eu queria falar que o povo tá falando dos bajaus, e os bajaus, eles são conhecidos como ciganos do mar ou nômades do mar, que são um povo de pescadores do Sudeste Asiático habitado por barcos ou palafitas e que se distribuem eu pelo vi país aqui. Eu vi. asiático aproximadamente, não sei o que lá. Tá, Ana Clara, eu vi aqui que você mandou. Ô, pessoal, é o seguinte, quando a Pro está explicando, vocês têm que prestar atenção e parar de escrever tanto no chat, porque senão vocês não focam. Karen, por que a batata frita da Espanha ela não tem açúcar? Não sei. Não sei. Nem sabia que ela não tinha açúcar, porque todo carboidrato vira açúcar. Não sei. Pessoal, no chat, eu já coloquei lá os exercícios, página 146, certo? Na aula que vem eu vou terminar de explicar o ciclo do nitrogênio, que eu só dei uma primeira colocação, né? E eu vou de novo fazer a revisão dessa parte. E aí nós vamos focar nos exercícios e correção de exercícios também. Tá bom, gente? Próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios complementares e vamos corrigi-los, que é importante essa parte. Tá bom? Anotaram a lição? Exercícios, página 146. Oi. Pro, qual o nome da bactéria que transforma os nitrogênio em oxigênio? Não, em oxigênio nenhuma. Ela transforma o nitrogênio em nitrato. São as bactérias fixadoras e nitrificantes. Fixadoras e nitrificantes. Então, ela transforma o nitrogênio em nitrato que ajuda no solo, que nitrato fica em legumes. Isso. Leguminosas. Isso, não é que ajuda para os leguminosas, ajuda para a gente. Nós só conseguimos absorver o nitrogênio em forma de nitrato. Tá bom, gente? Vamos para o intervalo. Até quinta-feira. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau,